Imagine a cena: um café da manhã em família se transforma em um verdadeiro campo de batalha quando a sogra irrompe pela porta com um ultimato absurdo. Sem nem ao menos cumprimentar, solta com a maior naturalidade: minha filha acabou de tirar a carteira, então agora ela fica com o seu carro. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O marido, paralisado, não sabe se ri ou se esconde. E a esposa? Sente a raiva ferver por dentro, uma mistura de indignação e impotência. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou André Branco, e é com imenso prazer que os recebo aqui no canal Laços de Família. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai fazer você repensar os limites do respeito e da posse. Preparados? Então acompanhem essa trajetória de superação. Tudo começou quando, depois de 3 anos de economias rigorosas, sacrifícios e plantões extras como enfermeira, finalmente realizei o sonho de comprar meu próprio carro, um Hyundai Solaris simples, sem frescuras. Não foi presente de ninguém. Não foi herança. Cada centavo daqueles 5 a 7 mil que eu guardava mensalmente, às vezes fazendo bicos até de madrugada, saiu do meu suor. Meu marido, Igor, ganhava bem como engenheiro, com um salário de 35 mil, mas nunca ofereceu ajuda. Não que eu esperasse, queria algo que fosse só meu, conquistado por mim. No dia em que cheguei em casa com os documentos, Igor vibrou como criança ganhando brinquedo novo. Pediu para dar uma volta, depois sugeriu, com aquele jeito meio envergonhado, que seria prático colocá-lo no seguro. Aceitei, afinal, era meu marido. Pensei que usaria o carro esporadicamente, um passeio no final de semana, uma ida ao mercado. Como eu estava enganada. A sogra, Dona Tamara, morava no quarteirão ao lado, e em menos de uma semana o meu carro virou um serviço de táxi particular. Preciso ir ao médico, tenho que passar no mercado, vou visitar minha amiga. Igor, sempre solícito, entregava as chaves sem pestanejar. Eu, exausta após plantões intermináveis, chegava em casa e descobria que meu carro não estava na garagem. Novamente. Uma vez flagrei a sogra no banco do passageiro, dando ordens ao filho como se ele fosse seu motorista particular: freia aqui, vira ali, você dirige como se fosse cego, meu filho. O carro que eu comprei com tanto esforço tinha virado propriedade coletiva. Pior, Dona Tamara começou a tratar o veículo como se fosse dela. Deixava guarda-chuvas, sacolas plásticas e até remédios espalhados. Certas manhãs, eu encontrava uma blusa dela no banco traseiro, impregnada daquele perfume barato e forte que só idosas usam, obrigando-me a deixar as janelas abertas o dia todo para arejar. Até que um dia ela soltou, com a maior cara de pau: seria bom colocar cadeirinhas para os netos. Netos? Que netos? Os da Svetlana, claro, respondeu, como se fosse óbvio. Svetlana, filha mais velha dela, divorciada, com 2 meninos de 7 e 10 anos, que morava do outro lado da cidade e ligava aos sábados de manhã exigindo que buscássemos as crianças só por algumas horinhas. Horinhas que viravam o dia todo. Por um mês, engoli sapos. Igor já nem lembrava que o carro era meu, saía com ele quando queria, sumia por horas sem avisar, e ainda se surpreendia com minha irritação. Por que você está assim? O carro é da família, dizia, como se isso justificasse tudo. Não, Igor. Não era da família. Era meu. Comprado com meu dinheiro, seguro no meu nome. Mas calava. Talvez, pensava eu, as coisas se acomodassem com o tempo. Enquanto isso, Dona Tamara se sentia cada vez mais à vontade para dar palpites: você freia brusco demais, essa música dá dor de cabeça, você deveria lavar o carro mais vezes. Até que um dia, depois de uma noite exaustiva no hospital, cheguei em casa e o carro não estava. Igor dormia, o celular desligado. Descobri depois que ele havia emprestado as chaves para a irmã, Svetlana, que precisava ir ao hipermercado. E não era a primeira vez. Quando ela voltou, tentei conversar. Ela me olhou como se eu fosse louca. O Igor deixou. O carro é da família, ué. Foi aí que caí em mim, não era só desrespeito, era uma humilhação orquestrada. E toda a família estava conivente. Naquela noite, explodi. Igor tentou minimizar, depois me acusou de mesquinha: você não tem coração, nem para sua cunhada ajudar? Sua sogra então, nem se fala. Não é esporádico, Igor, gritei.
Sua mãe usou o carro 3 vezes essa semana, sua irmã 2, e você, todo dia. Enquanto eu, que paguei por ele, fico esperando o ônibus. A discussão terminou com a porta batendo. Ele foi chorar no colo da mamãe, e eu passei a noite inteira planejando minha revanche. No dia seguinte, tomei uma atitude radical, recolhi as chaves e declarei, com voz firme: a partir de agora, só eu uso o carro. Se quiserem mobilidade, comprem o de vocês. Os primeiros dias foram de um silêncio tenso. Dona Tamara ligava com pedidos, mas recebia um desculpe, não posso educado. Igor resmungava, mas não insistia. Pensei que talvez tivessem entendido a mensagem. Até que a bomba estourou. Cristina, a filha caçula da sogra, havia acabado de tirar a carteira. Com apenas 18 anos, mimada desde sempre, estudante de um curso técnico de cabeleireira, ela era o xodó da mãe. Dona Tamara não media esforços ou dinheiro para atendê-la, comprava tudo o que pedia, gabava-se de seu talento para quem quisesse ouvir, e, claro, bancou a autoescola sem pestanejar. Igor, sem me consultar, ainda contribuiu com 10 mil do nosso orçamento. Quando reclamei, ele deu de ombros: é minha irmã, não uma estranha. Cristina, é claro, se dedicou aos estudos. Toda noite ligava para o irmão contando seus progressos no volante. Eu ouvia aquelas conversas e sentia um pressentimento ruim. Algo estava sendo tramado. E não demorou para a farsa se revelar. Assim que Cristina passou no exame, Dona Tamara começou sua campanha. Primeiro, sugestões sutis: seria tão bom se a menina tivesse um carrinho, Igor. Depois, pressões mais diretas: ela tem um dom para dirigir, o instrutor disse que raramente vê alunas tão talentosas. Igor concordava, prometia pensar. Eu sabia que não tínhamos dinheiro para um segundo carro, mas a intuição me dizia que o problema não era esse. Até que as peças se encaixaram. Dona Tamara passou a soltar frases inocentes como: os jovens precisam mais de carro do que os adultos. Você, por exemplo, trabalha perto de casa, pode ir a pé. Ou então: Cristina está estudando, precisa se locomover. Vocês já são adultos, se viram. Tentei alertar Igor, mas ele se fez de desentendido: você está inventando coisa, ela só se preocupa com a filha. Não, Igor. Ela queria o meu carro. E eu a conhecia melhor do que você. O ápice dessa comédia aconteceu num domingo. Eu estava preparando o almoço quando a campainha tocou. Igor foi atender, e em segundos ouvi a voz triunfante de Dona Tamara: minha filha já tem carteira, então agora ela fica com o seu carro. Saí da cozinha e me deparei com o quadro: Cristina, sorridente mas levemente constrangida, e a sogra, com um ar de quem já havia vencido a batalha. Igor, atordoado, balbuciava algo sobre a não ser tão simples assim. Foi então que algo dentro de mim estourou. E dessa vez, não haveria volta. O que você quer dizer com que vai levar meu carro? Gritei, avançando em direção à sogra com uma fúria que nem eu mesma reconhecia. Minha voz ecoou pelo corredor como um trovão, fazendo até os quadros na parede tremerem. Tamara Anatolievna nem piscou. Com a calma arrogante de quem está acostumada a ditar regras, ela apenas ajustou o chale nos ombros e respondeu, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança: por que você grita assim, como se fosse a vítima? Cristina precisa mais do carro do que você. Você é uma mulher adulta, pode muito bem pegar ônibus. Ônibus? A palavra soou como uma ofensa pessoal. E foi aí que algo em mim se rompeu de vez. O fio da paciência, esticado ao máximo por 3 anos de humilhações veladas e ordens disfarçadas de aconselhos, finalmente arrebentou. Ônibus? Repeti, com um riso amargo que mais parecia um rosnado. Então você pode voar de vassoura, sua bruxa velha. Como ousa vir aqui, na minha casa, e decidir o que é melhor para minha vida? Os olhos de Tamara Anatolievna se arregalaram em choque genuíno. Nunca, em todos aqueles anos, eu havia respondido à altura. Sempre engoli seco, sempre abaixei a cabeça. Mas não dessa vez. Como você ousa? Ela arfou, levanta a mão como se fosse me dar um tapa. Mas eu não recuei. Pelo contrário, dei um passo à frente, invadi seu espaço, e berrei com uma convicção que queimava na garganta: a máquina é minha. Eu a comprei com meu suor, com meu dinheiro,
e ninguém ela ouviu bem? Ninguém vai tirá-la de mim. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com faca. Igor, pálido como um fantasma, se encostou na parede como se quisesse sumir dentro dela. Cristina, que até então observava a cena com um sorriso presunçoso, agora olhava para os próprios pés, envergonhada. Mas Tamara Anatolievna? Ah, ela não era do tipo que recua. Gori. Ela cuspiu, como se a palavra fosse uma maldição. Controle sua mulher, Igor. Ou você vai perder o respeito da família. Mas Igor não disse nada. Não moveu um músculo. E isso me deu ainda mais coragem. Quer dar um carro para sua filha? Desafiei, avançando mais um passo. Compre você mesma. Não tem dinheiro. Trabalhe mais. Ou será que, depois de uma vida inteira sugando os outros, você acha que o mundo deve algo a você? Como você fala com uma pessoa idosa? Ela vociferou, as mãos trêmulas de indignação. Eu ri. Um som seco, sem alegria. Como você fala com alguém que economizou cada moeda por 3 anos para comprar isso aqui? Apontei para as chaves do carro, que brilhavam na minha mão como um troféu. Você chega aqui, sem mais nem menos, e exige o que não é seu. Isso não é pedido, Tamara Anatolievna. Isso é roubo. Ela recuou. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Mas a velha raposa não desistiria tão fácil. Família ajuda família. Ela insistiu, a voz trêmula, mas teimosa. Cristina precisa estudar. Você não tem coração. Cristina pode comprar passagens de ônibus com a sua mesada retruquei. Ou será que, além de carro, você também quer que eu pague os estudos dela? Foi então que ela cometeu seu maior erro. Os olhos se encheram de lágrimas, não daquelas sinceras, que escorrem sem aviso, mas das calculadas, das que são espremidas como suco de limão para manipular. E, com um suspiro dramático, ela virou-se para Igor. Iguinho, como você permite que sua mulher me trate assim? Eu vivi toda a minha vida pelos meus filhos. Aquilo foi a gota d'água. Uma risada escapa de mim, alta e cortante. Viveu pelos seus filhos? Repeti, incrédula. Você vive às custas dos seus filhos, isso sim. Aposentada, sem contribuir com nada, e ainda acha que tem o direito de dar ordens? Você, ela gaguejou, o rosto vermelho de raiva. Eu? Interrompi, avançando até ficar a centímetros do seu nariz. Eu comprei esse carro. Eu paguei por ele. E não vou entregá-lo para uma menina inexperiente que nem sabe frear direito. Tamara Anatolievna tentou se virar com dignidade, mas a pressa atraiu. O salto do sapato enganchou no batente da porta, e, num movimento grotesco, ela perdeu o equilíbrio. Os braços giraram no ar como moinhos, os olhos se arregalaram em pânico e então, com um baque surdo, ela despencou escada abaixo. 3 degraus. Não foram 9 andares, não foi uma queda fatal. Mas o estrondo foi suficiente para congelar o sangue nas veias de todo mundo. Igor correu. Cristina gritou. E eu fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que parecia que ia arrebentar as costelas. Tamara Anatolievna gemeu no chão, segurando o quadril, os gemidos perfeitamente ensaiados. A ambulância chegou rápido. Os médicos confirmaram, nada quebrado, só hematomas, um belo de um pombo galego no cóccix. Mas a encenação da sogra era tão convincente que Igor empalideceu como se ela estivesse à beira da morte. Mãe, como você está? Ele suplicou, ajoelhando-se ao lado dela. Mal, filho, ela suspirou, fraquinha. O coração, os nervos. Não olhei para ela. Não precisei. Sabia que, assim que os médicos fossem embora, a culpa seria jogada nos meus pés. E não demorou. Você fez isso. Igor me acusou, a voz quebrada. Sua ganância, sua raiva, olha no que resultou. Eu não empurrei, ela respondi, firme. Mas foi por sua causa. Cristina acrescentou, os olhos cheios de lágrimas falsas. Minha mãe está assim por causa de você. E assim começou o martírio. Tamara Anatolievna se transformou numa santa sofredora.
Andava com uma bengala que não precisava, suspirava a cada passo, e contava para toda a vizinhança como a monstra da nora havia empurrado, ou, na versão mais dramática, chutado, escada abaixo. As histórias cresciam a cada dia, ora eu tinha gritado tão alto que acordara os bebês do prédio, ora tinha ameaçado ela com uma faca. Igor, dividido entre a mãe e a esposa, exigia que eu me desculpasse. Não tenho do que me desculpar, respondi, cruzando os braços. Ela caiu sozinha. E se não quisesse ouvir verdades, não deveria ter vindo aqui fazer exigências. O conflito se arrastou por semanas. Tamara Anatolievna me ignorava como se eu fosse uma mancha no tapete. Igor vivia tenso, dividido. Cristina passava por mim no corredor como se eu fosse invisível, até que, finalmente, a farsa deu uma guinada inesperada. A sogra resolveu levar a coisa para a justiça. Encontrou um advogado, um charlatão que prometeu provar que eu havia causado dano moral a ela e, de quebra, exigir que eu entregasse o carro a Cristina como compensação. O homem levou 30 mil rublos da aposentadoria dela, prometeu um processo milionário, e sumiu do mapa. Tamara Anatolievna ficou sem o dinheiro, sem o processo, e, o que era melhor, sem credibilidade. Mas o karma não havia terminado seu trabalho. Cristina, agora com sua carteira de motorista brilhando no bolso, decidiu praticar com o carro da amiga da mãe. Meia hora. Era só meia hora. O suficiente para bater em um poste, amassar o paralama e estilhaçar o farol. 40 mil rublos de prejuízo. Sem seguro. Sem desculpas. E, de repente, a família que tanto exigia minha máquina descobriu o que era ter que pagar pelos próprios erros. Tentaram o chantagem emocional, lágrimas, ofensas, aquele teatro familiar que já conhecíamos tão bem. Mas desta vez, meu filho não cedeu. Nem 1 milímetro. O resultado? Cristina assinou um empréstimo bancário e, pela primeira vez na vida, comprou algo sozinha, um Lada Kalina usado, com juros que iam roer seu salário nos próximos anos. 3 anos se passaram desde aquele terremoto doméstico. Hoje, o clima com a sogra é de uma trégua tensa, mas civilizada. Ela aprendeu, à custa de humilhações, que pressionar a mim era perder tempo. E Ior nunca mais engoliu uma manipulação sequer. Quanto a Cristina, ela ainda paga parcelas do carro que tanto quis e que hoje parece uma armadilha de aço. Descobriu na Marran que ter um automóvel não é só girar a chave na ignição, é gasolina que some no tanque, seguro que renova todo ano, pneus que gastam, revisões que aparecem como fantasmas no extrato bancário. Seu salário de cabeleireira iniciante? Mal dá para fechar as contas. Às vezes, quando nos cruzamos no corredor, seus olhos dizem o que a boca não ousa, você tinha razão. Enquanto isso, minha salari segue firme. Leva-me ao trabalho, ao supermercado, às tardes de verão na dacha com Ior. Ele, aliás, às vezes pede carona, mas agora pergunta antes, e ainda por cima abastece sem que eu precise lembrar. Pequenos milagres da vida adulta. Confesso, em noites de insônia, questiono se valeu a pena ter explodido daquele jeito com a sogra. Se não poderia ter resolvido com palavras mais suaves, menos guerra. Mas então me lembro do dia em que ela declarou, com aquele sorrisinho de superioridade, que a filha dela merecia minha máquina mais do que eu. E entendo, algumas pessoas só ouvem quando a realidade as esmaga contra a parede. Força, infelizmente, foi a única língua que ela compreendeu.